Tá aqui o nosso novo projeto, o que eu fiz aqui com o restante de trilhos que eu tinha, né? Tava sobrando aí, ó, inclusive esse trilho aqui todo arrebentado aqui, que desvio estragado aqui, que virou uma reta lá, até tirei a agulha aqui do desvio. E a outra agulha tá colada já ali pra formar a reta, né? E aqui que a gente vai desenvolver a nossa nova maquetezinha aqui. Vamos ver se tá do lado certo aqui, ó. Olha lá, primeiro teste aqui, ó. Perfeito, ó. Bom, a gente ainda vai recortar todo esse EVA aí e tal, né? E aí vai ter inclusive um trecho isolado aqui, assim, que eu quero que vai ser esse outro trecho aqui, ó. São dois trechos. Não tô vendo aqui, parou, porque tá. Se você olhar o trilho ali, ó, que tá desconectado, entendeu? Então vai ser uma nova maquetezinha aqui que eu vou fazer, que era a prateleira que tinha lá em cima da outra maquete aqui, ó. A nossa maquete realismo, a prateleira tava ali, a gente vai, na verdade eu vou pôr no lugar dessa daqui quando estiver pronta, entendeu? Mas daí essa daqui vai lá pra cima, ó. E tem os pininhos tão vazios. Então tá aí a nossa novo projetinho aqui pra continuar a brincadeira, né, de construção de maquete, entendeu? Usando os últimos trilhos. Aliás, ainda tenho mais alguns trilhos sobrando, que eram os trilhos originais da primeira maquete que eu tava montando, que é a maquete que não deu certo, que era uma maquete maior que aquela realismo, né, que eu acabei de mostrar. E aí eu, com aquela sobra de trilho, eu fiz aquela outra maquete, o Pátio Cobef, ainda sobrou mais esses trilhos pra fazer essa prateleirinha aqui, ó. Ainda tem mais alguns, né? Bem que é verdade que eu comprei alguns trilhos usados porque eu tava sem retas mais, né? Então essas 3 retas aqui, elas são novas, porém usadas, né? Eu comprei pra poder fazer essa maquete aqui, senão ia ser só curva, né? E a ideia é deixar aqui, assim, usar essa maquete também pra deixar algumas composições aí, uma locomotiva assim, como num display, né? Entendeu? Fica tudo em cima lá da prateleira dentro das caixas, em vez de ficar dentro das caixas, ela fica assim, vai ficar um cenáriozinho e tal, né? Então a gente vai trabalhar aqui como se fosse uma maquete pra valer, né? Embora seja o que? Um diorama, né? Como se diz aí, que mal dá pra, na verdade, não dá pra circular trem, né? Só manobrar, né? E aí no fim vai ser mais pelo visual do que pela usabilidade pra brincar com os trens, né? Então tá aí, ó, prateleira. E agora vamos fazer mais um teste aqui com a nossa prateleira, né? Eu já, ó, você pode reparar aí que eu já cortei todo o EVA, né? Deixei só em volta esse EVA brilhante aí, só onde está o trilho, né? Um pouquinho aqui no final, não sei se vai ficar assim, mas por enquanto eu deixei assim, ó. E aí eu soldei mais um fio aqui, né? Porque esse trecho é isolado. E aí eu fiz uma ligação aqui mais bonitinha com os fios, ajeitei a saída dos fios, assim, já colocando um fio mais longo para poder conectar no transformador, assim, com mais facilidade, né? Ainda vai ter mais parte elétrica para instalar aqui, vai ter um interruptor e tal, mas eu já dei assim a primeira ajeitada para depois fazer o resto, né? E aí também coloquei esses fins de linha da Fratesc aí, para ter segurança para testar, né? Não cair da locomotiva, não cair da prateleira, né? Então vamos lá, vamos dar uma testadinha aí.
Tá aí a nossa prateleira. Ai. Tá aqui, tá beleza. Tá, pelo menos já testou aí o fim de linha pra ver se tá segurando mesmo. Olha lá, tá. Vamos testar o último aqui. Esse último aqui que ficou meio complicado é que tá na curva. Aí ele tem que tomar cuidado. Ó, tá vendo? Esse aqui não tá pegando embaixo, tá pegando em cima. Talvez tenha que colocar de novo, mas tudo bem, tá segurando a locomotiva. Então tá aí, ó. Mais uma brincadeirinha que eu criei aqui, ó. Gastando os trilhos que eu tinha aí sobrando, trilho velho. Esse aqui detonado, né? Por exemplo, esse desvio aqui. Esse desvio aqui também tá bem zoado. Ah, dá pra ver que ele tá sujo pra caramba, né? Com as agulhinhas meio tortas ali, meio gasta, tá ligado? Mas beleza, ó, tem umas sujeiras ali. Precisa dar um tapa, né? Enfim, tá aí o nosso maquete, nosso diorama elétrico, a prateleira. Ó, tá aqui a locomotiva, acabei de lubrificar, ó. Não, ela já tá bem mais suave aqui, ó, só de sentir, ó. Eu tô rodando ela nesse trilho aqui que eu acabei de limpar, então se começar a sujar de óleo, eu já sei que eu pus muito óleo nas rodas, né? Mas por enquanto tá ok, ó. E ó, outra coisa aqui, ó, montei esse trilho de teste aqui, ó. E aí eu coloquei esses fins de linha da Fratesc, né? No fim aqui, ó. E tava colado com cola branca só. Aí eu vim hoje com essa locomotiva aqui, ela arrancou, brother. Esse limpa-trilhos aqui da Consolidation da Malha Fumaça, ele é assassino, ele arrancou assim, entendeu? É que eu tava esperto, né? Eu tava testando, na verdade, pra ver se ele ia segurar, né? E não segurou, cara. Dos dois lados ele arrancou, tinha um ali também, ele arrancou. Quer dizer, isso aqui tem que colar com cola Bonder, né? Super Bonder aí, mas aí eu vou deixar para depois, porque eu vou trabalhar essa pequena prateleira aqui, ó. Vai virar uma maquete de display assim, sabe? Mostruário. E aí eu vou botar inclusive brita aqui, né? E aí depois aí eu colo isso aqui com Super Bonder, né? Então tá aí, ó. Consolidation linda aqui, ó. Lubrificadinha. Bom, gente, tá aí a nossa maquete diorama, né? Que é só um trilho, com um trilho de testes aqui, ó. A nossa prateleira, né? Inclusive já tem agora um layout, ó. Agora já dá pra ter uma ideia do layout. É claro que não tá nada colado aí. Essas casinhas, essa torre aqui elétrica tá só posicionada. Aí tem uns postezinhos, aí tem um desenho ali de uma outra construção que eu pretendo arrumar pra pôr ali. E aqui você já tem uma noção de qual vai ser o layout básico. Eu preciso terminar de montar essa plataforma ainda, né? E a única novidade mesmo de instalação é esse aqui, ó. Essa daqui vai ter uma MV manual, ó. Já está instaladinho. Então esse é o layout básico da nossa prateleira. E aí vai ser só essas duas construções mesmo. Aí tem esses postinhos aí que o Intelégrafo que sobraram aí das outras maquetes, né? Que aqui eu nem pretendo também colocar fio, viu? Porque aqui é uma maquete como é display, a gente vai estar colocando e tirando trem, né? Inclusive dá pra usar pra limpar, se botar os fiozinhos aí atrapalha, né?
Que essa que é a verdade, os fiozinhos, aí você bota os fiozinhos no poste e dá um realismo, né? Mas eles também atrapalham, né? Eu já perdi às vezes a contagem de quantas vezes eu meti o braço lá nos fios lá da outra maquete lá. Tive que refazer os fiozinhos já. Enfim, tá aí ó, maquete não, né? Diorama, apesar que vai funcionar, né? Já foi testado os trilhos e tal. Tá aí a nossa maquete do diorama prateleira. Essa plataforma da Fratesc, os postezinhos, esse desvio manual da Caboose importado, né? E essa subestação elétrica do Dio Studios. É isso. Em breve vamos estar trabalhando mais nesse diorama. E aí ele vai ficar show pra pôr na prateleira. Tá aí o nosso diorama prateleira, com o seu visual mais recente aqui, as últimas novidades que eu fiz aqui no desenvolvimento, né, desse pequeno trecho elétrico, né, que nem um circuito elétrico, né, esse trilho elétrico aqui que vai ter um visual aqui, né. Então, assim, a grande novidade na verdade é que agora vocês estão vendo duas locomotivas aí, porque eu dupliquei aqui o sistema de isolamento, né. Eu tinha isolado só esse trilho aqui, esse primeiro de baixo. Aí eu isolei o de cima também agora, né? Porque senão é só para poder manobrar uma locomotiva e outra, né? E aí eu vou colocar um desengate aqui, ó. Tá solto por enquanto, né? Aí dá pra uma locomotiva pôr um vagão aqui. E aí soltar ele aqui, ir lá até lá parar e vir a outra e pegar o vagão, entendeu? Então é o máximo que dá pra fazer nesse trilho aqui, né? Ou inverter a posição das duas locomotivas na hora de estacionar, uma entra pro trilho de cima, outra pro de baixo. E assim vai. E aí, como que eu fiz isso, né? Porque assim, os trilhos de ligação era esse aqui. E aí tinha um trecho isolado vermelho aqui. Então o que eu fiz? Eu soldei mais um preto aqui. E desse lado aqui então tá isolado o vermelho, né? E nesse outro trecho aqui tá isolado o preto. Então eu tenho um preto e um vermelho que corre, né, o trilho inteiro até o fim. Então aí eu não precisei fazer um jumper, né, para esse outro trecho aqui, se eu fosse isolar no vermelho também, né? Aí eu teria que fazer um jump do vermelho. Então para não ter que fazer isso, um tá isolado no preto, o outro no vermelho, entendeu? E aí agora é fazer um primeiro teste gravado aqui das duas locomotivas andando aí, né? Testando os trechos isolados, né? Então eu montei aqui os enfeitezinhos, né, da maquete, né, esses postinhos, a estação ali, né? Essa subestação elétrica aqui. Tem aquela arvorezinha ali e tal. Esse pininho aqui e tal. Esse pininho ele diz mais ou menos onde essa locomotiva tem que estar, mais ou menos no máximo até aquele pininho ali, para outra conseguir fazer a curva e chegar ali, né? E a novidade também é esse transformador do Dio, né? Que a ideia era colocar ele aqui mesmo, onde ele está agora aqui, perto de onde tem as entradas dos fios, né? Legal? Que é a parte elétrica do trilho, né?
Então vamos lá, vamos fazer esse pequeno teste aí. Só que para fazer esse pequeno teste eu vou tirar essas coisinhas aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tirei o ímã, né? E o vagão ali, aquele vagão longo. E aí eu vou fazer um teste aqui. Então primeiro eu vou ligar aqui, ó. Primeiro essa G12 aqui que... Beleza, ó. Ela foi. E agora ela vem, ó. Ok, eu vou desligar. Aí eu ligo aqui. Aí preciso mudar aqui o desvio, manual, né? E agora vai a G22. Aí, ó. E pronto. É isso. Tá aqui nossas novidades aqui da prateleira. Outra novidade é que eu também passei, ó. Eu passei uma massa de madeira aqui nas laterais, né? Que era uma madeira crua aqui, né? E aí depois eu pintei uma cor aí de marrom de terra. Mas eu ainda vou trabalhar mais isso aqui também. Entendeu? Então é um trabalho que eu vou fazendo, eu vou alternando com a minha outra maquete ali, né? Então às vezes eu tenho uma coisa secando lá, aí eu mexo nessa daqui. E assim vai. Aí aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo esse diorama aqui. A prateleira. Agora a gente vai fazer mais um teste com essa locomotiva aqui puxando aquele vagão ali pra ver se ele cabe, né? Isso. E aí aquela dificuldade pra pegar, eu vou fazer não só um teste, eu vou fazer um negócio manual aqui, ó. Aí tá, então ela foi aqui, ó. Pera aí. Ali no máximo que dá. Aí no máximo que deu, ó. Ah, tudo bem, deu pra trocar aqui o trilho, tá vendo? Aí agora vamos pra frente e ver se ela entra inteira ali. Acho que não vai entrar, né? No máximo que dá ali também, ó. Aí, ó. Não dá, ó. Ela ficou pra lá do desvio, mas fechou o desvio, né? Então, vamos voltar. Vamos mudar aqui de novo. Vamos tirar essa locomotiva. Vamos ver se nesse lado ela vai. Ah, mas espera aí, né? Aí tem que ligar aqui, ó. É, não vai, né? Era meio óbvio, né? Travou aqui. O máximo que ele consegue é manobrar de um trilho pro outro com o vagão atrás, mas se tiver uma outra locomotiva no outro trilho, ela fica parada, ela não fica travada, né? O vagão aqui é longo demais, né? É só pra tipo uma ferrovia longa mesmo, grande, né? Uma maquete, pelo menos aquela maquete da caixa básica ali, né? Aquela com o trilho A, pelo menos A mais B mais C pra ter a
dois trilhos, né? Duas voltas, né? Aquela volta externa com os trilhos mais largos, né? Com curva mais aberta. Agora, por outro lado, aqui essa é a única ferrovia que eu tenho que não tem nenhum trilho 4188, né? O mais fechado da Fratesc. Então aqui daria pra colocar uma daquelas, uma V8, né? Por exemplo. Uma que eu acho linda é aquela V8 da Companhia Paulista, que aí ia combinar lindamente com esse vagão longo aqui, e ela ia poder andar nesse trecho de trilha, porque as outras duas maquetes que eu tenho tem o circuito passa por curvas 4188, né? Aí não rola qualquer locomotiva de 3 eixos. E inclusive elas não foram planejadas assim com uma folga assim para um túnel, uns obstáculos, né, nas construções em volta do trilho, que próximas ao trilho, que para passar vagão longo ou uma locomotiva de 3 eixos aí. Entendeu? Então não dá. Aqui dá, mas aí seria muita locomotiva para zero maquete, já que é só um diorama, né? Então tá aí o nosso teste aí. Prateleira. Tá aí o nosso diorama elétrico, a prateleira. Bom, esse vídeo aqui, ó, já acho que é o terceiro vídeo que eu gravo, que aí eu começo dizendo que eu refiz as ligações, né? Aí, então é assim que começa esse aqui também. Eu refiz as ligações da maquete aqui, do diorama, né? Que aqui antes tinha uma curva, né? Quem viu os vídeos anteriores, tem até a marca aqui da curva, ó. Entendeu? E aqui um resto do EVA que juntava aqui, né? É que assim, eu fiz esse trecho aqui, esse trilho aqui, mas não tava legal aquela curva aqui, né? Por exemplo, o trem, a locomotiva chegava aqui e batia nesse fim de linha, meio de lado assim, e descarrilhava, né? Então, tipo assim, eu vou ter vou construir um pequeno trecho de um trilho, e esse pequeno trecho de um trilho já vai ter um problema, não tem sentido, né? E até esteticamente não ficava legal a curva aqui assim, entendeu? Não tinha muito sentido, já que a maquete, o diorama termina aqui, né? Aí eu comprei um trilho e falei, vou refazer, quer saber? Vou refazer isso aqui, tirar essa curva e botar uma reta aqui, aí fica pelo menos uma reta longa assim, que dá pra até fazer uns testes, né? Ou usar para limpar as rodas da locomotiva e assim vai, né? E também fica como assim, um trecho que é típico assim das ferrovias aí, que é um trecho de trilho paralelo, né? Que nem você tem às vezes para entrar numa garagem, para botar duas locomotivas numa garagem, aí você faz exatamente uma ligação tipo assim, né? Um desvio, a curva 4222, que é a mesma do desvio, é de compensação do desvio, e aí você tem no final duas retinhas, né? Então fica bem melhor, né? Até mais bonito assim, ser duas locomotivas estacionadas assim, paralelas uma à outra, né? Então foi isso que eu fiz, para ficar tanto esteticamente quanto tecnicamente melhor, porque tava descarrilando aqui, tava batendo, né, o engate de viés ali no fim de linha, e aí, queira ou não, isso aí pode dar uma estragar, né, o próprio engate ali e tal. Então, aí agora a gente vai proceder a um teste, ó. Primeiro aqui esse trecho aqui, ó, já que o desvio tá virado pra curva, tá acionado. Ih, ó, ela deu uma enroscada ali, é que esse desvio aqui não tá legal, né? Esse sim é um trecho do trilho velho. Mas tá beleza, né? As conexões, bom, a conexão era a mesma, né? Eu só mudei o trilho, tive que refazer a solda aí e tal.
aqui, ó, testar o outro trecho. A G22 barulhento, outro nível na G22, né? A arrancada que ela dá em relação à G12. Parece que a G12 tá desavisada assim, parece que a locomotiva ali tá com defeito, sendo que na verdade o motor dessa daqui que é velho, que tá rangendo aqui até, né? Então é isso, tá perfeito, cara. Perfeitas ligações aqui. Agora eu só vou precisar arrumar esse trecho aqui, né? Que depois eu vou cobrir e vai sumir esses riscos. Acho que eu vou tirar esse restinho de EVA aqui. Esse furo aqui também, agora ficou um furo a mais, né? Porque eu falei, não, eu também não ia colocar os fios, puxando os fios pra cá, aproveitar o furo, ia ficar uns fios aí no meio do caminho assim, ia ficar estranho. Então eu fiz um furo novo, né? Pra colocar os fios bem atrás do trilho, assim. E aí também eu soldei, né? E depois que eu soldei, pra cobrir a solda, eu coloquei um tubo termorretrátil em cima, sabe? Que nem eu fiz ali, assim, só pra esconder a solda, assim, não. E aí ficou bem melhor, eu achei que aqui. E aí, então é isso, cara. Essa é a novidade aqui do último trabalho que eu fiz no nosso diorama prateleira. Tá aí a nossa prateleira com as mais recentes modificações que eu fiz, né? Bom, a principal novidade aí que eu fiz aí da última vez que eu gravei um vídeo foi a borda aqui, ó. Tá vendo que eu desenhei como se fosse uma camada de rocha aqui, entendeu? Eu já tinha pintado, aí eu fui riscando aí a tinta para criar essa sensação de camada de terra, né? Mas não tá acabado, ainda vou pintar isso aqui com diferentes tons aí de terra, né? E aí depois passar um verniz por cima, mas isso eu vou fazer depois, só depois que eu tiver feito a parte aqui de vegetação do solo, né? Da maquete em cima. Porque aí se de repente sujar alguma coisa, manchar, eu tenho a chance de, na hora que eu vou fazer essa pintura aqui dos quadradinhos um por um, né? De consertar e aí sim, quando estiver pronto, eu passo um verniz e acabou. E outra coisa que eu fiz foi, por exemplo, retificar algumas coisinhas, né? Tinha aquele buraquinho que era o buraquinho do fio que passava aqui antes quando tinha a curva aqui, ó. Aí eu preenchi com massa, eu ajeitei esses EVA brilhante aqui, ó. Coloquei assim uma borda em volta dos comandos aqui, dos botões, né? De ligar e desligar os trechos dos trilhos. Eu ajustei esse trilho aqui, ó. Colei ali a agulha que tava soltou. Fiz um corte ali também, diminuí um pedaço que ele tinha ali no final. E também o que mais que eu fiz foi fazer o desenho de onde ficam as construções. Por exemplo, os postezinhos, ó. Já tem um lugarzinho e tem um preguinho para encaixar ele ali, ó. Opa! Aqui, ó. Então já encaixa ali. Já tá no lugar certinho o poste. E também a próprio poste eu dei uma pintadinha de vermelho aqui na pontinha para dar um tchan, né? Para ficar um diferencial. Outros postes eu tinha pintado de branco, aí esse aqui eu resolvi fazer com vermelho aí, inclusive eu já vi em outras maquetes aí que o pessoal faz de vermelho, ficou legal. E aqui, por exemplo, você tem um desenho de onde é a plataforma, onde vai ficar a plataforma, aquela plataforma ali. Aqui, por exemplo, também tem o desenho de onde fica essa cabine elétrica, entendeu? O risquinho aqui onde é a saidinha ali como se fosse um caminhozinho, né? Para acesso à porta. E é isso, cara.
Essa é a evolução periódica, né, da nosso pequeno trilho elétrico aqui, ó. Então estamos evoluindo, assim. Próxima fase vai ser começar realmente a fazer a parte do solo aqui, né, de colocar vegetação e tal, né. Tá aí a nossa prateleira. A locomotiva aqui, uma de frente para outra aqui, né? A nossa G22 e a G12. Tá aí, ó. Fazer uma mudança de trilha aqui, ó. Tira isso aqui daqui. Tá aí, ó. Tudo testado aí pra ver as modificações do trilho, se ia dar algum problema, não deu. Tá tudo certinho aqui, ó. Nossa prateleira continua o seu trabalho paulatino de construção do pequeno diorama elétrico. Tá aí o nosso diorama prateleira, finalmente tendo alguma evoluçãozinha aí desde o último vídeo que eu gravei, entendeu? E agora ela tá no ambiente aqui junto com outra maquete. Outra maquete dá uma rodadinha aí, ó. Logo logo vai ter vídeo aí com novidade dessa maquete também. Mas hoje que é a maquete realismo, né? Hoje a maquete é essa daqui, ó. Maquete não, esse é o diorama, né? Nosso diorama prateleira. Que assim, eu já tinha no último vídeo feito essa parte aqui de desenhar as bordas, né? Que eu pretendo pintar ainda no final. Então eu tô fazendo agora a textura do terreno, né? Então eu comecei de baixo para cima na terra, entendeu? Então eu comecei com o desenho ali como se fosse a camada de terra abaixo do solo, da prateleira. Aí o que eu fiz? Eu joguei toda essa parte que vocês estão vendo aí agora coberta, ó. Eu joguei massa de madeira, entendeu? E aí já deixei os espacinhos onde tem aqui vai ter os postes, ó, tá vendo? Aí tem o preguinho, tem o poste. Aqui também tem outro buraquinho. Aí tem o espacinho da construção aqui, ó. Que é essa construção aqui, né? Tem a construção ali. Tem mais um buraquinho de poste ali. Aqui tem esse espaço em branco onde tem a plataforma, né? E aí vai ter a estradinha que liga ali na plataforma, né? Então bom, então eu coloquei essa camada de massa de madeira. Aí depois eu lixei, né? Limpei ali assim. Você vai passar ali, esbarrando nos trilhos e tal. Então eu passei, aí dei uma limpeza assim na parte dos trilhos ali. Aí deixei secar um pouco, aí eu lixei, né? Tem que lixar bem. Aí tem uns pedaços que não estão super bem grudados, tirar assim pra não soltar depois. Então aí eu lixei tudo. Você não precisa lixar até ficar muito liso, porque a ideia aqui é o terreno. Então é um trabalho assim tranquilo até de lixação. Então aí depois que eu lixei assim, para fixar melhor, jogar uma camada de cola, assim, cola branca. Eu joguei cola branca, cola cheia em cima e tudo assim. E aí, como eu já joguei cola, o que eu fiz? Eu já joguei uma serragem cor de terra, entendeu? Então eu vou... A ideia é essa. Agora depois da serragem cor de terra eu vou cobrir com outras serragens, entendeu? Outras vegetações, né? A primeira camada foi a terra, né? E aqui às vezes aqui no cantinho aqui eu não pus muita coisa porque ainda vai ter o lastro, né? Então tem umas imperfeições ali que aí ficou desse jeito e aí vai corrigir depois, entendeu? Com a vegetação, com o que quer que seja aí, tá ligado? Então é isso. Então agora a próxima fase agora que eu vou fazer é justamente passar mais uma colinha ali e jogar uma graminha verde.
entendeu? Por cima dessa camada de serragem cor de vermelha, mais avermelhada, né? Então é isso. Aí eu vou gravar um outro videozinho aí com a grama já colada. Então tá aí, ó. Eu fiz esse lado aqui inteiro da maquete, colocando uma grama verde em alguns trechos por cima da serragem cor de terra que eu tinha posto previamente. Em alguns trechos até eu reforcei assim, que tinha uns buracos ali aparecendo na madeira e tal. Lógico que ainda vai precisar de mais retoques depois, né? E ainda falta fazer todo aquele outro lado ali, que aí fica pro próximo vídeo. Tá aí a nossa prateleira aqui com as últimas modificações, né? E aí eu montei assim os enfeites, os acessórios, eu coloquei até um trem aqui, ó, nossa gloriosa Maria Fumaça com o Solidation da Estrada de Ferro Sorocabana, né? Com o vagão da Sorocabana. Pra dar uma enfeitada aí, pra mostrar como ela já tá com cara de maquete agora, né? Embora ainda tenha várias coisas pra fazer, que ainda estão pra ficar mais bonita ainda, né? Mas uma das novidades que teve aí, que eu fiz, que eu esqueci acho que de comentar, foi que eu coloquei agora uns pezinhos nela, ó, tá vendo? Que é pra você poder apoiar ela assim mais tranquilamente e não esmagar os fios ali, a instalação elétrica que está na própria prateleira, né? Então antes assim, quando eu não tinha instalado esses pezinhos aqui, que eu colei umas madeirite ali e botei uma camada de feltro embaixo, né? Nos dois, eu colocava uns livros assim para apoiar ela e trabalhar, né? Eu falei, não, mas essa maquete assim, já que eu tô fazendo isso toda hora, eu vou colocar uns pezinhos. Aí no momento que eu coloquei uns pezinhos, eu pensei, ela virou mais, em vez de uma prateleira, embora o formato continue sendo de prateleira, mas um display, né? Então uma das coisas que eu fiz, por exemplo, que eu já tinha feito aqui na borda, ó, que foi fazer essa desenho de camada de terra na borda da prateleira, não tinha atrás, né? Então eu pintei atrás agora, passei massa, pintei e tal, a parte de trás. Ainda falta fazer os desenhinhos, entendeu? Aliás, eu preciso verificar aí se não vai precisar de mais uma demão de tinta ainda. Aí eu vou ter que desmontar tudo e virar, né? Bom, e aí as outras novidades foi que eu coloquei mais grama, né? Deu umas novas camadas de grama. A graminha verde, ali a serragem verde sobre essa serragem avermelhada, né? E eu retifiquei já que essa parte de trás, ó, entendeu? Que é onde ainda vai, depois que eu colar isso aqui, vai precisar mais retificar mais, né? E aí eu fiz essas partezinhas aqui, que é um escoedouro, um negócio que para escoar a água que vem dessas calhas que eu fiz aqui para essa estação, né? Porque é mais uma falha da Fratesc, né? Você tem esse telhado em V, que a água vai cair e escorrer para o meio, e não tem uma calha para dar vazão. Quer dizer, aí se não tem calha, ia ficar caindo a água aqui assim, o cara vai chegar na estação, na chuva tem uma cachoeira de água aqui assim, ó, bem no meio da plataforma, dos dois lados, né? Então, assim como essa construção da Fratesc aqui, a caixa d'água que não tinha cano, né, para subir e descer da caixa d'água, né? Aí eu criei os caninhos para ficar mais realista. Aqui eu também fiz uma calha, olha lá, tá vendo? Para escoar a água do telhado. Só que eu acho que dá para fazer um pouco melhor aí. Eu tô pensando em refazer. Isso aqui na verdade está solto ainda, né? É só encaixado, ó. Então eu tô pensando em refazer esses caninhos. Eu fiz com um arame aqui grosso, agora não lembro a numeração. E aí fazendo aqueles nós da calha com aquele espaguete lá de isolar fio lá, ó.
Como é que fala? Espaguete termo retrátil. Enfim, aí que mais que eu fiz? Basicamente fiz isso. Eu acertei essa parte aqui de trás, né, da grama. Agora eu vou te falar, a próxima etapa vai ser fazer o desenho aqui atrás, né? Terminar essa parte da borda de trás aqui, ó. Isso é bom fazer com a maquete toda solta ainda, né? E aí depois seria a próxima etapa seria a brita, né? Colocar a brita nos trilhos aí. Fazer o lastro. E aí sim nós estamos prontos para finalizar aí os últimos retoques, né? Eu pretendo fazer, por exemplo, colocar um cascalho aqui em volta desses botão. Aqui onde tá desse desenho da areia aqui, ó, que eu só pintei, né, que é tipo um caminhozinho que chega ali na entradinha e também na própria estação, né? Eu pretendo ver se eu coloco uma camadinha de areia aí para ficar mais realista. E assim, basicamente isso, né? Aí tem outra novidade, é esse pininho aqui, que tinha um pininho amarelo que eu usava aqui, né? Que é esse é o ponto que delimita onde um vagão ou uma locomotiva pode chegar para outra poder passar no outro trilho, né? Aí era um pininho amarelo ali que meio fake, aí eu fiz esse aqui eu fiz com uma base de massa, né? Pra depois colar, né? Por enquanto tá solto, ó. Só pra ilustrar, porque estamos trabalhando o diorama ainda, né? Mas aí depois eu vou colar, ó. Eu só fiz a basezinha ali. Eu não sei se vai ser o caso também de tirar essa base e fazer um furinho ali, né? E aí colar no furinho talvez fique melhor. Mas aí já deu pra dar uma visualizada que ficou melhor que aquele pininho amarelo e preto, que é um pininho parecido com esse aqui, ó. Esse amarelinho e preto aí, ó. Só que mais alto, não tá muito realista. Não é que, a questão não é real, é que ele destoa, né? Pela cor da impressão, assim. As cores não são realistas, na verdade. Então tá aí o nosso diorama prateleira, todo enfeitado aqui e tal, só pra fazer o vídeo. Já dá pra ter uma ideia de como vai ser o display quando ele estiver pronto. Apesar que ainda tem mais coisa aí pra fazer, né? Pra deixar mais bonito. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá aí a nossa prateleira, né? Nosso diorama todo enfeitado para mostrar as últimas novidades aí que eu venho trabalhando aí nesse pequeno trecho de trilho elétrico, entendeu? Eu já comecei, por exemplo, essa parte da brita, ó. Então ainda não completei, mas já tá, falta tipo metade já feita, né? Falta o desvio aqui também. Essa MV aqui, ó. Falta esse trecho da MV e mais aquela curva ali, 4222. E aí também já fiz bastante grama, né? Colei grama em tudo, mas vai ter mais retoques nessa parte, né? Aí eu coloquei todos assim, esses adereços, esses enfeites, essas construções, pra já ver como é que vai ficar, né? Então agora tem um laguinho, ó lá. Ainda falta retificar uma parte desse lago aqui. Embora eu já tenha feito um matinho ali em volta, né? Tem até um carinha aqui, tipo, pescando, né? Que também tá provisório aí, mas só pra ver como é que fica. E assim, tem esse outro matinho, né? Que eu tinha feito lá. Que era uma copa de uma árvore, né? Virou matinho. Talvez, e a grande novidade é essa central elétrica aqui, que não tá acabada também, mas já tá aí meio caminho andado, que é pra esconder os controles, né? Que aí eles vão ficar lá embaixo. Ainda tá solto aqui, né? Mas depois eu vou colar aqui. Aí esses fiozinhos aqui, ó,
vão vir no buraquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí vai precisar de uns retoques, né? Essa é a ideia. Pretendo também talvez trocar esse telhadinho, só arrumar um melhor aqui, pra uma textura de telhado mesmo, né? Não esse papel impresso. Agora eu vou te falar, o que deu mais trabalho aqui, ó, foi fazer a borda aqui, ó. Pintar tudo isso e depois invernizar, né? A volta inteira, né? Tem a parte de trás que eu não tinha feito a princípio, aí depois eu fiz também, ó. Isso aí foi o que consumiu mais tempo. E tem também, por exemplo, uma novidade aqui, eu construí esse murinho aqui pra colar aqui depois, pra segurar o trem mesmo, porque eu não confio muito aí nesses fim de linha da Fratesc aí e tal. Ou teria que colar eles com bonder, aí nem precisa, né? Deixa ele com uma colinha mais fraca ali. E aí tem uma mureta pra segurar desse lado, assim como desse outro tem a casinha, né? Entendeu? Essa central elétrica aí. E assim, a grama, né? Já você pode ver que também tem várias evoluções na grama aqui, ó. Tem uns trechos que ainda precisa dar uma retificada. Por exemplo, aqui, ó. Em volta desse poste tem uns partes meio que não estão muito legal ainda, que eu vou dar uma retificada. Mas de modo geral já tá tudo gramado aqui, tudo com vegetação, né? Vai ser só os retoques finais. Por exemplo, também falta ainda colocar brita na parte de fora dos trilhos, né? Aqui eu já fiz, ó, só nesse trecho aqui, ó. E desse lado, porque o outro, que é esse vão, é só o comecinho eu fiz ali, ó. Esse vão entre o trilho e a plataforma eu vou fazer só depois que eu colar a plataforma, entendeu? Aí eu faço esse trechinho. Aí, enquanto isso eu vou fazer a parte aqui de fora e de dentro do resto dos trilhos inteiro, que é o trabalho que eu tô fazendo agora, né? E eu tô fazendo um negócio assim de jogar uma graminha também, ó. Não só a brita, assim, cobrindo a brita. Eu pintei os trilhos, mas não ficou muito bom, porque eu usei uma tinta muito fraca, ó. Só deu uma tonalidade nele ali, mas ele continua meio que preto mesmo, né? O que mais que eu fiz? As novidades são todas essas que estão vendo aí, cara. É a muretinha ali, é a brita, é a lago, essa vegetação, parte da vegetação que eu já tô colocando, essa daqui, alguns enfeites que eu coloquei assim só pra tudo solto, né? Pra ilustrar o vídeo, o vagão inclusive ali. O que mais? Essas árvorezinhas também que eu vou colar depois na maquete, por enquanto estão soltas. Mais brita desse lado, mais um matinho. E essa central elétrica aqui que também ainda tem uns acabamentos a mais pra fazer, até deixar tudo bonitinho, pronto pra colar na maquete, né? Então tá aí a nossa prateleira aí, ó, visão geral. Já muito próxima de ser finalizada. E aí pode prender ela na parede de novo. Voltar só uma prateleira. Então tá aí a nossa prateleira. Já ficando bonitona aí, cheia de enfeites. Com figuras, árvores, matinho, brita, as construções. As construções são basicamente essas três: a estação, essa central elétrica aqui da DIL e a central elétrica que a gente criou também com esse transformador DIL em cima, né? Então é isso. Prateleira. Astro quase completo. Só falta aqui, ó. Só falta o desvio mesmo, o meio do desvio e essa lateralzinha aqui do lado da estação. Aí fiz uma prainha ali também. Falta bater essa areia, né? Então tá aí, ó, quase pronto aqui o astro.
Agora eu definitivamente terminei a vegetação desse lado da maquete. Quer dizer, ainda falta dar uma aspiradinha, né? Casinha envelhecida. Mas tem até um vagão aí também, com mato. E desse lado, basicamente, dali até aqui também já tá pronto. E aqui vai ter mais quando eu prender a árvore ali. E aí uns ajeitados que eu vou dar. Só quando prender as construções, que ainda tá solto. Tá aí, ó, quase estágio final da maquete. Então tá aí a nossa prateleira já quase pronta, ó. Já tô colando, estão todos os itens já colados agora na maquete, ó. Inclusive essa plataforma que tá aí secando, que deu um problema, né? E eu colei essa plataforma aí, ela ficou muito perto do trilho, eu tive que descolar e ajeitar melhor. Mas daí eu também já colei, já fiz inclusive uma britinha ali, joguei aquela brita ali. E como eu tive que arrancar, deu uma estragadinha na grama, na areia que tava assim do lado, né? Aí eu já dei uma retificada. Depois ainda vai precisar retificar mais, né? Fazer aquele retoque final. Que é o que falta agora para essa maquete aqui, ó. Já tá tudo colado. Aqui coladas a casinha, a central elétrica aqui. Colada essa aqui da DIL também, né? A subestação elétrica da DIL. E essa daqui já tá ali também colada, secando, né? E os outros itens, né? Colei aquele fim de linha, aquele murinho de pedra ali. Essa árvore tá colada, ainda tá meio que secando ainda. Colei o homenzinho ali com a vara, ali com o fiozinho ali pescando no rio. Tem uma plaquinha aqui, ó, tá ficando virada pro outro lado, né? Vamos ver se eu pego. Plaquinha aqui, ó, plaquinha. Tá vendo? Só que ela tá pra esse lado aqui, ó. Vamos ver se agora vai. Aqui, ó, plaquinha. Cuidar da água não potável, né? Aí fica virada pra lá, né? Então aí, ó, tá tudo quase pronto, ó. Quer dizer, tá pronta já, né? Falta só uns últimos retoques, que aí eu vou virar ela, né? Precisa limpar esse trilho aí também, que eu tava testando aqui com a locomotiva, ó. Pode ver que as ligações estão funcionando, ó. Vamos lá então. Aí toma cuidado aqui que ainda tá secando a casinha aqui pra não arrancar. Ele tava batendo, a locomotiva tava raspando aqui, não. Ainda tá bem perto, ó. Pra realmente pro cara entrar no trem assim, sem risco de cair no vão ali, ó. Entendeu? Aí eu fiz esses testes, né, E aí que eu vi que tava colado muito perto. Porque a G12 tava passando, aí eu testei com essa daqui, ó. Aí que eu vi que tava raspando. Eu tive que recolar a casinha ali, a estação. E aqui, como vocês puderam ver, né? Os dois trilhos estão conectados. Não afetou nada. Porque eu acho que ele tá pegando uma rodinha, umas pedrinhas ali, entendeu? Olha lá, vamos ir pra frente aí, acende a luzinha do outro trilho. Aqui é a maquete da Cia Paulista. Então, olha, acho que o próximo vídeo que eu fizer já vai ser uma maquete 100% pronta. Entendeu? Ainda tem mais uns itens para colocar, na verdade, né? Mas que eu queria colocar depois de colocar as casinhas, porque aí vai ter as medições e tal. E aí vai ser do outro lado, eu vou virar a maquete, né? O diorama aqui.
e trabalhar toda essa parte aqui, ó, pra ajustar, entendeu? A grama assim e tal, dar uns retoques, essa árvore aqui, acho que vai ter outra árvore também, aí talvez eu colar mais umas graminhas pra cá, aquela coisa, aqueles retoques finais. Mas tá aí a nossa prateleira praticamente pronta. Vamos lá. Maquete pronta. Maquete pronta. Só falta secar as últimas coisas que eu colei aí. Essa grama aqui, ó, dá pra ver a cola ali, ó. Tem uns itenzinhos que eu colei, aquela casinha ali, ó. Também tá secando, os banquinhos aqui novo na estação. Aquele muro de pedra que eu dei uma ajeitada nele, centralizei. Mas já tá pronto a maquete. Que bom, as últimas novidades mesmo, as últimas coisas que eu coloquei aí foi essa árvorezinha aí, esse matinho aqui, ó. Que é um matinho de bombril aí, velho. Que era uma copa de árvore aí que se desmilingou e virou um matinho. Aí essa caçamba eu colei aí. Tem as figuras ali também, né? Essas duas figurinhas são novas. Então basicamente foi isso, ó. Aí tem esse menininho também aqui, ó. Essas são as... Além das duas árvores que eu tinha colado uma e agora tem duas, né? Tá. Eu tava fazendo a outra. Então, isso foram as últimas novidades do diorama. Bom, gente, tá aí a nossa prateleira, o nosso diorama, né? Finalizado, completo agora. Pra dizer que não tá 100% completo, o que eu queria colocar ainda nessa maquetezinha aqui seriam umas figuras aqui desse lado aqui, tipo uns operários, entendeu? Que eu já coloquei umas figuras aqui, ó. Aqui uma mulher chegando na estação ali. Essas duas figuras sentadas aqui é uma moça com a perna cruzada e o cara lendo o jornal. Tem mais esse menininho aqui, aquele cara pescando, né? Então já tem umas pessoas ali, queria, sei lá, botar um funcionário aqui nesse outro banquinho, talvez, do lado sei lá, esse shaft ali, né? Esse reservatório aí era um reservatório d'água, mas ele tá sem a caixa d'água ali. E tem esses negocinhos aqui, eu colhei essa caçamba, retifiquei toda a grama, aí tem essa arvorezinha nova, né? Tem uns enfeitezinhos ali, aqui tem mais um banquinho, né? Tem lá uns barril ali no meio dos dois trilhos, esses trilhos largados ali. Então dá pra colar mais umas coisinhas, né? Que talvez fique legal. Sei lá, eu fiz aqui ó, uma plaquinha com lixeira, que nem tinha feito de teste ali, ó, ali também, ó. Mais uma lixeirinha, umas coisinhas assim que você pode sempre colar pra ficar mais bonitinho. Até mais alguns passageiros aqui na plataforma, né? Tem vários banquinhos, dá pra ter uns passageiros de pé também. Mas tá finalizado, né? Aqui também a nossa parte aqui do transformador do DIU aí em cima da casinha, né? Com as plaquinhas. Perigo, eletricidade. Aqui é 1 kW aí de energia aí
na escala, né? Que corre aqui. Então, se uma figurinha daquela toma um choque aqui, é fatal. Então vamos lá. Tá. Opa. E aqui os trilhos também estão funcionando bonitinho, ó. Dois trens, ó. Primeiro ele vai lá pegar a bagagem. Aí pegou a bagagem, os caras põem a bagagem, enchem de bagagem no trem ali, no vagão. Aí troca o trem, né? Aí que falta o funcionário aqui, porque fica acionando o desvio, que é manual o negócio. Ferrovia aqui, que nessas construções da Pratesca é estilo anos 70, né? 70, 80. Mais um pouquinho. Aí eu vou pegar os passageiros lá. Embora. Aí engata os dois trens num só e vai embora. Então tá aí a nosso diorama finalmente completo. Prateleira lá, ó. The Shelves, você consegue ler ali, ó. The Shelves. Prateleira. Aqui, ó. Close aqui, ó. Visão do terreno aqui, ó. Dá pra ver até a camada da terra aqui, ó. Assim fica bem, tá bem realista até, né? Sombrinha da árvore no vagão. Tá aí a nossa prateleira. Tá aí a nossa prateleira. Agora sim a maquete finalizada. Os últimos retoques, os últimos enfeites que eu colei para deixar ela realmente praticamente uma maquete aqui, um diorama profissional, né? Então tá aí, ó, tem agora mais figuras que eu coloquei aí. Tem aquelas duas árvores novinhas ali que eu troquei, aquelas árvores bombril que eu tinha feito. Tá aqui tem uma pedrinha também que eu colei aqui, ó. E mais figuras. Então essas são as novidades. Eu tenho, por exemplo, dois carinhas ali, ó. Dois trabalhadores sentados ali que estão almoçando, ó. Esses são os últimos detalhes da maquete, ó. As duas arvorezinhas aí bem bonitas que eu coloquei, bem melhor que as que estavam aí, né? Tem mais agora mais uma figurinha aqui sentada no banco, né? Esse banquinho aí tá pedindo alguém pra sentar e tá outro funcionário também almoçando, que é o funcionário ali que
que opera o desvio, tá vendo? E aqui também tem as figuras que eu já tinha mostrado, né? Duas pessoas sentadas, uma mulher, esse senhor aqui lendo jornal na estação, e esse cara aqui varrendo a plataforma. Tem esse menino aqui que eu mudei ele de posição, ele tava meio desse mato aqui, mal lá pra ver, eu pus ele lá do outro lado, ele tá tipo sinalizando pra esse tiozinho que tá pescando aqui, entendeu? Então agora sim. Aí tem também, por exemplo, eu troquei aqui no fundo essa peça aqui, que é uma peça de segurança, né? Antes estava um negócio cheio de brita aí, que tava meio grande, não achava que tava tão legal. Aí eu tinha aqueles pilarzinhos lá que eu não usei, né? Só pra fazer, montar um elevado. Aí coloquei ali, ficou melhor, ó, mais bonitinho, né? A outra mudança ligeira, assim, só o detalhe, é o telhadinho aqui também, desse cantinho aqui, né? A nossa casinha da Eletropaulo, né? Nossa casinha que oculta, né, as chaves, né? Então, troquei aquele telhadinho, a textura do telhadinho ali, ó. Aí também tem essa novidade que é o nosso controle, ó. Nosso transformador personalizado ali com etiquetas uma textura, né, coisa que eu imprimi lá, um papercraft aí de janelinha. Na verdade essas janelinhas são as janelinhas da casinha lá do ferrorama da Estrela. E aí eu coloquei umas fitas crepe aí pra ficar azulzinho, pra ficar mais bonitinho, né? A nossa casinha da Eletropaulo, nosso transformador. Então tá aí a nossa prateleira, gente. Tá aí a nossa prateleira. Essa é a nossa última maquete, maquete não, né? Um diorama, mas que tá aí, ó, profissional, eu diria assim. Por isso que eu troquei as árvores, porque estava tudo tão bonitinho, tudo tão quase perfeito, né? Especialmente depois que eu pus essa última árvorezinha aqui, tinha colocado. Aí eu falei, pô, olha essa árvore bonitinha aí, né? E aí vai ficar aquelas duas árvores bombril ali. Aí eu fui comprar essas figurinhas no site, né? Que eu tava querendo realmente botar umas figurinhas dos operários aqui pra ficar desse lado do diorama que tava vazio, ó. Ah, outra novidade também são essas rodinhas, mas isso aqui tá solto aqui, ó, que eu tirei de um truque agora há pouco. Começando a colar aí, ó. Aí eu fiz essa compra dessas figurinhas, lá no site também tinha essas árvores, né? Ah, vou levar duas arvorezinhas pra substituir aquelas árvores lá, ó. Tá aí, ó. Agora sim tá 100% pronto. Diorama finalizado aqui, ó. Prateleira. E quer dizer, talvez ainda dê pra botar mais algumas figurinhas, mais alguns outros adereços aí, conforme eu for arrumando, assim, né? Sei lá, for numa dessas feirinhas aí de ferromodelismo, encontra lá aquelas figurinhas que você compra em bacião. Aí dá pra colocar mais umas coisinhas aí pra deixar mais bonitinha ainda a maquete, mais realista, né? Mas já podemos dizer que ela está pronta. Pelo menos do jeito que eu tinha planejado aí. Agora ela está finalizada. Então, vou pegar um ângulo aqui do outro lado aqui só pra gente ver, ó. Aqui também, ó. Tem umas plaquinhas aqui do lado pra cá, né? Epa. A estação ali, a parte de trás, né? Aquela brita que eu ajeitei. Aqui também tem uma placa aqui que fazer uma. Tá ali do lado do poste, ali, ó, tava atrás do poste. É perigo, água não potável, né? Pra não beber a água desse laguinho. Então é isso, ó. Tá aí a nossa prateleira.
lá o trem na estação. Agora ele vai voltar, ó. Tá aí, ó. Aí você pode inverter aqui só para deixar a luz acesa ali do outro vagão que tá em conserto. Então tá aí a nossa prateleira.